tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei na aula anterior sobre fatorações, ok? Eu havia passado para vocês a página 46, número 12, pois então vamos começar a correção aqui. A questão diz o seguinte, deixa eu pegar o livro aqui. Fatore os polinômios colocando em evidência o fator comum a cada um deles. Observem que o enunciado já diz qual é o tipo de fatoração que a gente tem que utilizar, fator comum. Então o que é que eu tenho que verificar, pessoal? Eu tenho que analisar cada um dos monômios que formam o polinômio e buscar um fator comum entre eles. Olha essa letra A aqui, eu tenho 4R mais 12. Bom, eu só tenho R aqui e não tenho aqui, então eu já sei que R não é o fator comum. Então eu vou ter que buscar um fator comum na minha parte numérica, no 4 e no 12. Observem comigo, pessoal, aqui no 12, se eu transformar o 12 numa multiplicação, eu posso dizer que o 4 é igual a 4 vezes 3, certo? Então observem que eu tenho 4 aqui dentro e tenho aqui também. Então o meu fator comum aqui vai ser o 4. Coloco 4 vezes e abro parênteses para colocar o resultado da divisão desses monômios por esse fator comum. Vai ficar aqui 4R dividido por 4, vai sobrar R mais 12 dividido por 4, 3. Pronto, já realizei a fatoração desse polinômio aqui. Vamos para o próximo. A mesma ideia que a gente utilizou aqui em cima, a gente vai utilizar nessa de baixo, certo? Eu tenho apenas parte numérica, eu vou buscar então o meu fator comum dentro desses números. Aqui no 20, se eu transformar em uma multiplicação, eu tenho 5 vezes 4. Então eu tenho 5 aqui e aqui. Então o meu fator comum aqui vai ser o 5, ok? Então eu faço a divisão agora. 5x dividido por 5 dá x, menos 20 dividido por 5, 4. Realizei a fatoração, ok? Olha só esse trinômio, eu espero que vocês lembrem que um polinômio que possui 2 monômios chama-se binômio, um que possui 3 chama-se trinômio, e um polinômio que possui de 4 para mais monômios, a gente chama de polinômio, ele volta à sua denominação geral, ok? Vamos fazer a correção desse trinômio aqui, verificar qual é a forma fatorada dele. Observem que aqui eu tenho parte numérica e tenho parte literal em todos eles. Vamos analisar por partes. Vamos analisar primeiro a parte numérica. Aqui eu tenho 15, 10 e 5. Eu posso já dizer que o meu fator comum aqui vai ser o 5, certo? Porque aqui o 15 é 5 vezes 3, o 10 é 5 vezes 2 e o próprio 5, ou 5 vezes 1. Agora vamos analisar a parte literal. Pessoal, observe que eu tenho x em todos eles, porém aqui eu tenho x ao cubo, x ao quadrado e x. Eu havia falado na aula anterior que quando eu tiver letras iguais e expoentes diferentes, vai ficar em evidência aquele de menor expoente. Então o menor expoente é o x elevado a 1. Ele que vai ficar em evidência. E o único que eu tenho aqui, y, está aqui, não está nos outros, fica de fora. Ele não é fator comum. Então o meu fator comum aqui vai ser 5x. Agora eu faço as divisões. 15 dividido por 5 dá 3. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, mais 10 dividido por 5 dá 2. X ao quadrado dividido por x dá x. Lembrando que a divisão que a gente está fazendo aqui é de divisão de potências de mesma base, né? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Repito aqui menos. 5 dividido por 5 dá 1, não precisa colocar. X dividido por x também dá 1, vai sobrar apenas o y. Está ali a nossa forma fatorada. Vamos para esse binômio aqui. Bom, está nítido, esse daqui é um exemplo bem simples. O que vai ficar em evidência aqui vai ser o x, né? Já que eu tenho x ao quadrado e x elevado a 1, vai ser o de menor expoente. Vai ser esse daqui. Aí eu faço x ao quadrado dividido por x dá x, menos xy dividido por x com x dá 1, sobra y. Nesse trinômio aqui, pessoal, observe que eu tenho a ao quadrado, a e a. Não precisa falar muita coisa. Fator comum vai ser o próprio a. Só tenho b aqui, vezes. Aqui vai ficar a ao quadrado dividido por a dá a,
mais AB dividido por A sobra B, mais A dividido por A dá 1. Então eu coloco 1 aqui. Acabou. Essa é a nossa forma fatorada. Perfeito? Vamos para a letra F, pessoal. Observem o seguinte, pessoal. Se eu olhar para este lado e para este lado aqui desse polinômio, eu vou verificar que o que eu tenho como fator comum é uma operação. Observe que eu tenho aqui x menos 4 aqui e aqui. Então essa operação vai ser o nosso fator comum. Então eu vou colocar aqui, ó, x menos 4 vezes. Agora, pessoal, eu vou colocar no outro parêntese ali simplesmente o que ficou do lado de fora. Ou, se a gente preferir realizar a divisão, chega no mesmo resultado. X menos 4 dividido por x menos 4, esses dois vão cancelar, vai sobrar apenas o x mais 6x menos 4 dividido por x menos 4, esses dois se anulam, vai ficar apenas o 6. Está aqui a correção da letra 12. Vamos para a letra 13 agora. Vamos para a questão 13, pessoal. Está falando o seguinte: fatore cada polinômio agrupando convenientemente os termos. A gente aqui já vai utilizar a fatoração por agrupamento, ok? Como eu falei para vocês, a gente agrupa os termos 2 a 2 e busca fatores comuns entre eles. Olha só esse polinômio aqui, eu tenho 2x ao quadrado menos 4x mais 3xy menos 6y. Nesse caso não tem problema nenhum eu agrupar esses dois aqui e esses dois aqui. Perfeito? Então agora eu vou buscar fatores comuns aqui dentro. Observem aqui, eu tenho 2 e 4, o fator comum aqui vai ser o 2, ou melhor, desculpa, é o 2, e agora eu tenho também na parte literal, eu tenho x ao quadrado de x, vai ficar aqui o próprio x elevado a 1. Abre parênteses, vai ficar 2x ao quadrado dividido por 2x, vai sobrar x menos 4x dividido por 2x, 4 dividido por 2 dá 2x, dividido por x dá 1. Repito o sinal. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou buscar um fator comum entre o 3 e o 6, todo mundo sabe que vai dar o 3. E aqui eu tenho xy e 6y, né? Aqui o y vai ficar em evidência, o y que eu tenho nos dois. Vou abrir o parêntese aqui. 3xy dividido por 3y, 3 por 3 dá 1, y por y dá 1, sobra x menos 6 dividido por 3 dá 2, y dividido por y dá 1. Agora observem, pessoal, que eu fiquei como fator comum aqui é a operação x menos y. Então eu vou colocar ali em evidência x menos 2, desculpa, ó. Você corta, tá? Estou confundindo. Vezes, agora eu coloco o que está do lado de fora, 2x mais 3y. Está aí fatorada a letra A. Vamos para a letra B. Prestem atenção no seguinte, pessoal. No enunciado está falando em conveniência, a forma mais conveniente. Nem sempre pegando os dois primeiros com os dois últimos é a forma mais conveniente. Esse daqui é um exemplo disso. Se eu pegar esses dois aqui e esses dois aqui, observe que aqui eu vou ter fator comum, mas aqui eu não vou ter. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Para tornar isso daqui conveniente, eu posso estar permutando alguns monômios de lugar. Permutar significa trocar de lugar. Observe, se eu trocar esses dois de lugar aqui, conservando sempre o sinal que os antecede, eu vou ficar com x ao quadrado mais x mais xy mais y. Agora observem que eu agrupando dessa forma aqui, eu passo a ter fatores comuns tanto aqui quanto aqui. Perfeito? Então vamos lá. Aqui, pessoal, x ao quadrado mais x. O fator comum aqui vai ser o x. Aí eu faço x ao quadrado dividido por x dá x, mais x dividido por x dá 1. Repito o sinal. E aqui eu vou colocar o y em evidência, né? Que eu tenho y aqui e aqui. xy dividido por y dá x, mais y dividido por y dá 1. Agora observe que eu fiquei com o fator comum aqui, o x mais 1, vezes o que ficou do lado de fora, x mais y. Ok? Então, tomem cuidado com isso. Nem sempre pegando os dois primeiros com os dois últimos é a forma mais conveniente, mas eu posso permutar os monômios de lugar de tal forma que essa fatoração torne-se
pertinente, ela torne-se conveniente, ok? Vamos para a letra C, pessoal. Na letra C já não tem problema, eu posso agrupar dessa forma aqui que eu vou possuir também fatores comuns. AB mais 3B, aqui o fator comum vai ser o B, certo? Aí eu faço AB dividido por B dá A, mais 3B dividido por B sobra 3, menos, aqui pessoal, quem que vai ficar em evidência? Eu tenho 7 e 21, vai ser o próprio 7, né? Então eu vou fazer 7A dividido por 7 dá A, ó, tomem cuidado que eu vou dividir também os sinais, ó, menos dividido por menos dá mais 21 dividido por 7, 3. Observem aqui que eu fiquei com A mais 3 em evidência, então eu vou colocar A mais 3 vezes o que ficou do lado de fora, B menos 7. Vamos para a próxima página. Bom pessoal, vamos agora para a página 48, número 16, que está falando o seguinte: escreva essas diferenças como produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. É a fatoração mais simples que eu havia falado para vocês, pessoal. Eu tenho diferenças entre dois quadrados. Como que eu faço isso? Toda diferença entre dois quadrados vai virar um produto da soma pela diferença das raízes quadradas de seus elementos. Olha esse exemplo aqui, esse exercício A. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 1. Bom, eu tenho a diferença entre dois quadrados. Mas 1 é quadrado, professor? É. 1 é quadrado dele mesmo. 1 ao quadrado é igual a 1, não é? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou tirar as raízes quadradas desses elementos. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Raiz quadrada de 1 é igual a ele mesmo, certo? Então aqui vai virar um produto da soma pela diferença dessas duas raízes. X aqui e aqui, 1 aqui e 1 aqui. Ok? É bem simples essa daqui. Olha aqui, pessoal, tem y ao quadrado menos 81. Isso aqui então vai virar um produto da soma pela diferença das duas raízes quadradas. Y ao quadrado, raiz quadrada dela vai ser y. Raiz quadrada de 81, 9. Ok? Aqui, pessoal, 1 menos a ao quadrado. De novo, diferença entre dois quadrados. Vai virar um produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de 1 vai ser 1. Raiz quadrada de a ao quadrado vai dar a. Perfeito? Aqui, x ao quadrado menos 144. Então, diferença entre dois quadrados vai virar produto da soma pela diferença de raiz quadrada de x ao quadrado é x. Coloca aqui no primeiro elemento de cada um dos parênteses. Raiz quadrada de 144 é 12. Então tá aí a fatoração, ok? Aqui, pessoal, 64x ao quadrado menos 9. De novo, diferença entre dois quadrados. Então vai virar um produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de 64x ao quadrado, bom, raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Vou melhorar aqui. E raiz quadrada de 9, 3. Ok? Agora aqui, pessoal, vai ficar produto da soma pela diferença da raiz quadrada de 36, que dá 6. E aqui, raiz quadrada de x ao quadrado sobre 49, raiz quadrada de uma fração, pessoal. Basta a gente tirar a raiz quadrada do de cima e do de baixo. Raiz quadrada de x é x sobre raiz quadrada de 49, 7. Perfeito? Vamos para a atividade 17. Questão 17, pessoal, diz o seguinte: entre os 4 monômios dados, há 2 que são quadrados perfeitos. Faça a fatoração deles. Bom, o que a gente tem que verificar aqui, pessoal? Primeiro, são trinômios, ok? A gente tem que verificar se eles são quadrados perfeitos. Lembrando que os únicos trinômios que possuem fatoração, né, daquela forma que eu passei para vocês, que vão virar quadrado da soma ou quadrado da diferença, são os quadrados perfeitos, ok? Então a gente tem que fazer a verificação de cada um deles aqui primeiro, para ver se eles são ou não quadrados perfeitos. Olha só, essa letra A. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a raiz quadrada desses dois das pontas. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x, raiz quadrada de 64, 8.
esse elemento daqui do meio tem que ser igual a 2 vezes essas raízes aqui. Logo, 2 vezes x vezes 8 dá 16x. Observem que ficou igual. Então, esse daqui é um trinômio quadrado perfeito. A gente vai fazer a fatoração deles, que vai virar aqui no caso um quadrado da soma. Lembrando que o que define se é quadrado da soma ou da diferença vai ser esse primeiro sinal. Se aqui é mais, aqui também vai ficar mais. Dessas duas raízes aqui, x e 8. Ok? Vamos para esse aqui. Vamos analisar para ver primeiro se ele é um trinômio quadrado perfeito. Tirar as raízes daqui. Aqui, a raiz quadrada de 2x ao quadrado dá 2x. Raiz quadrada de 8y não existe, né, pessoal? Raiz quadrada de 8y não vai ter raiz exata. Então, isso daqui não é trinômio quadrado perfeito. Logo, se ele não é trinômio quadrado perfeito, ele não vai possuir aquele tipo de fatoração. Perfeito? Vamos para a letra C. Vamos tirar a raiz desses dois das pontas. Raiz quadrada de 16x ao quadrado vai dar 4x. Raiz quadrada de 2y ao quadrado, pessoal. Y ao quadrado até possui raiz exata. Agora o 2 não possui. Então esse daqui também não é TQP. Então ele também não vai possuir fatoração. Agora vamos para esse aqui de baixo. Tirar as raízes desses dois das pontas. Raiz quadrada de 9x ao quadrado dá 3x. Raiz quadrada de 4y ao quadrado dá 2y. Ok. Vamos verificar agora se esse do meio corresponde ao dobro dessas duas raízes aqui. Então vai ficar aqui, tem que ficar 2 vezes 3x vezes 2y. Então 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2, 12, x vezes y, xy. Observem que ficou igual. Então esse daqui é um trinômio quadrado perfeito. Ele vai virar aqui também um quadrado da soma. O primeiro sinal que vai definir isso. Dessas duas raízes. 3x mais 2y ao quadrado. Vamos para o próximo exercício. Questão 18, pessoal. Prestem bastante atenção no enunciado. O que ele está trazendo? Está falando aí, fatore estes trinômios quadrados perfeitos. Observem o seguinte, que o próprio enunciado já fala que esses 4 trinômios aqui são quadrados perfeitos. Então não tem necessidade da gente estar fazendo a verificação se eles são trinômios quadrados perfeitos ou não, através das raízes quadradas e verificando se esse do meio vai ser o dobro dessas raízes quadradas. O enunciado já fala que eles são quadrados perfeitos, então a gente já pode fazer de forma direta. Como eu tenho aqui 4x ao quadrado mais 4x mais 1, eu sei que ele vai virar um quadrado da soma, né, o que vai definir aqui é o primeiro sinal, das raízes quadradas desses dois elementos aqui. Raiz quadrada de 4x ao quadrado dá 2x, raiz quadrada de 1, de forma direta. Vamos para esse aqui. Isso daqui vai virar um quadrado da diferença. O primeiro sinal é que define isso. Ok? Raiz quadrada de y ao quadrado dá y de 49, 7. Ok? Aqui. Essa daqui vai virar um quadrado da diferença. De 100x ao quadrado vai dar 10x. Raiz quadrada de 16, 4. Perfeito? E aqui vai virar um quadrado da soma. X ao quadrado, tirando a raiz quadrada da x. Raiz quadrada de 1/4, 1/2. E vamos para a última questão. Vamos para a última questão, pessoal. Questão 19. Está falando o seguinte. Escreva estes trinômios na forma do quadrado da soma ou da diferença entre dois termos. De novo, pessoal, está falando aqui que todos esses trinômios são quadrados perfeitos, certo? E está pedindo para a gente simplesmente realizar a fatoração deles. É basicamente a mesma coisa do exercício 18 que a gente acabou de corrigir. Então vamos lá. Esse daqui vai virar um quadrado da soma
dessas raízes quadradas, das raízes quadradas desses elementos. Raiz quadrada de x ao quadrado da x, raiz quadrada de 1. Ok? Letra B. Isso aqui vai virar um quadrado da diferença, o que vai definir vai ser sempre o primeiro sinal. Raiz quadrada de a ao quadrado da a, deixa eu melhorar esse a aqui, o menos feio. Raiz quadrada de 9, 3. C, isso aqui vai virar um quadrado da soma das raízes de x ao quadrado da x, de 100 a 10. Esse daqui, letra D, vai virar um quadrado da diferença. N ao quadrado, a raiz quadrada vai ser n, raiz quadrada de 25, 5. Essa daqui vai virar um quadrado da soma, raiz quadrada de y ao quadrado da y, raiz quadrada de 121, 11. E por fim, essa daqui vai virar um quadrado da diferença, raiz quadrada de x ao quadrado da x, raiz quadrada de 64, 8. Ok, pessoal? Então aqui a gente finaliza a nossa correção. No nosso próximo encontro estaremos entrando numa matéria nova. Vamos começar a falar sobre equações do segundo grau, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.